Olá pessoal, estamos de volta na ação desta segunda-feira, 23 de outubro de 2017. Segunda-feira chuvosa na Baixada Santista, chovendo bastante, aquela chuvinha fina, depois aperta um pouquinho. Não é uma chuva forte, mas uma chuva que não para, né? Uma chuva persistente, é isso aí, obrigado. Prefeitura, nova bronca. Contratações irregulares da ouvidoria geram nova ação por improbidade administrativa contra a Prefeitura de Santos. É complicada essa questão. Na Baixada Santista, uma realidade aos olhos vistos. Baixada Santista, igrejas se multiplicam. Balcão de negócios. Embora Temer negue, o governo pretende dar tolerância zero para quem votar contra o presidente. Pais de garotos que atiraram em colegas temem retaliação. Ministério Público pede para a Justiça retornar a ação contra Samarco e 22 réus por tragédia em Minas Gerais. Para discutir esse e outros assuntos, no Programação em Reação de hoje, nós temos aí o Miguel Escandon, presidente dos Amigos da Água, e também o José Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem e professor universitário. Hoje, como é dia ímpar, vou começar pela esquerda, Então, vou começar pelo doutor Clemente. Muito obrigado por ter ajudado aqui o programa em mais uma segunda-feira, Clemente. Prazer estar contigo aí, Filete, o Miguel, que sempre faz um trabalho bonito aí com a água. E a você, telespectador, agradecer sempre a sua audiência. Toda segunda-feira, normalmente, a gente tem uma audiência muito significativa. Então, boa tarde, eu agradeço. Miguel Escandão, que é conselheiro, presidente do Amigos da Água, é conselheiro, nós somos conselheiros lá do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, lá com o Paulo Eduardo Costa, que virá a semana que vem aqui no nosso programa, talvez quarta-feira da semana que vem, Então, Miguel Escandão, muito obrigado por aceitar o convite. Substitui hoje o Cassione, que não está na região aqui, Então, substitui hoje o Cassione, Muito obrigado pela lembrança e o convite. E é uma honra estar do lado do Dr. Clemente, que também a Associação da Água com a Saúde, para mim é um momento muito feliz, onde eu tenho a proposta, sempre que venho aqui, sempre levantando a bandeira de defender a água por outros caminhos que até agora... Esses caminhos que foram feitos não estão dando certo. Então, é uma honra estar aqui junto com você, Filete, e nesse programa que também faz parte do meu dia a dia como espectador. Bom, lembrando que o programa ele pode ser assistido na sua reprise às 23 horas, que você pode acompanhá-lo no canal 11 da NET, de segunda a sexta, a 1h15, ou a reprise às 23 horas. Ou no canal 8 Vivo Fibra também, ou como faz meu amigo Mário Gil, a dona Lourdes, do Rio de Janeiro, Mário Gil de Portugal, pelo www.tvcomsantos.com. Antes de eu anunciar os telefones aqui, eu quero dizer que essa semana eu vou sortear convite pra caramba aqui, que nosso amigo Marcelo Rick. Olha, esse aqui é pista lateral do Alexandre Pires, olha que beleza. Dia 2/11, ainda tem tempo, 2/11, Alexandre Pires, pista lateral, 2 pistinhas aqui do Alexandre Pires. Você que gosta do Alexandre Pires, que cantou até presidente dos Estados Unidos, tal. Esse aqui vai mexer com a molecada, que é a Larissa Manoela, Larissa Manoela, que vem a Santos no dia 29/10. Esse já é mais pertinho agora, às 18 horas na Arena Santos. Eu vou sortear toda sexta-feira aqui, mas vai valer todo mundo que ligar aqui, eu já vou explicar. E também aqui, a Aline Barros, dia 9/12. Então eu tenho o convite para o dia 30, da 29, Larissa Manoela, dia 2 do Alexandre Pires, cantor internacional brasileiro, mas cantou até para presidente dos Estados Unidos, Então, e também aqui a Aline Barros, cantora gospel, muito conhecida no Brasil, para o dia 9, Então, tem convite para todo gosto. Como é que nós vamos fazer esse sorteio, Você vai ligar para aqui para a TV Com, passar um WhatsApp, E você vai falar, eu quero concorrer ao convite do Alexandre Pires, Porque às vezes um jovem, talvez de 15 anos, queira ir na Larissa, mas não quer ir no Alexandre Pires, Mas enfim, aí eu quero, ou prefere do que no outro. Então, você fala assim, eu quero concorrer ao Alexandre Pires, eu quero concorrer à Larissa Manoela, ou eu quero concorrer a Aline Barros,
Então, o que você vai mandar um WhatsApp para mim aqui, no 997 11 5545, com perguntas para o Miguel Escandon, para o Clemente, e aí você põe do lado lá, eu quero concorrer ao Alexandre Pires, eu quero concorrer a Larissa, e eu quero concorrer a Aline Barros. Perfeito. Se você também não quiser mandar perguntas, se não tiver nenhuma pergunta, tal, você pode mandar só no WhatsApp lá, 997 11 5545, e fala, Aline Barros, não precisa nem escrever muita coisa, só põe Aline Barros, Alexandre Pires, Larissa, e eu já sei Larissa Manoela, eu já sei o que é. Aí nós vamos fazer vários papeizinhos e vamos sortear na sexta-feira. Mas se você ligar sexta-feira, você vai ter uma chance. Mas se você ligar hoje, Roberto amanhã, Roberto tal, eu vou pôr vários Robertos. Eu só vou pôr um por dia de cada nome. Mas se a pessoa ligar aos 5 dias, ela vai concorrer aos 5, vai ter 5 papeizinhos na urna, né? Também você pode ligar para o telefone da TV aí, certo? Fazendo perguntas, críticas, sugestões ao programa e também dizendo qual dos shows qual show você quer concorrer. É o 21 38 4677. 21 38 4677. Você liga também, como faz o Uriel todos os dias, nosso 12º vereador, fala, eu quero concorrer a Larissa, eu quero concorrer tal, beleza, tá bom? Não, os comentaristas aqui, João, Cassione, podem ligar para mandar o WhatsApp, mas eles podem mandar o show que eles querem, mas não vão ganhar. Ou seja, não vale comentarista nem funcionários da televisão, só vale pessoas que são telespectadores. Bom, Clemente, vamos deixar agora. Infestação de baratas assusta passageiros no ônibus de Santos. Tem até um videozinho aí. Dezenas de baratas são encontradas em ônibus municipais e intermunicipais de Santos. Alguns casos, passageiros estão preferindo viajar a pé nos veículos por conta da infestação de insetos. Baratas foram encontradas em diferentes linhas. 10 ônibus precisaram ser retirados de circulação e substituídos para tentar amenizar a situação. Esses veículos passarão por um grande processo de detetização. A Aviação Piracicabana, empresa responsável por frota de ônibus, foi multada em R$ 2.310 essa semana. A situação não é novidade, segundo pessoas relatam. Existem insetos nos ônibus, e acham que é um absurdo e um descaso, né? Segundo a usuária Aline Fatinei. Olha, eu confesso que tive que pegar ônibus esses dias aí, e estava com o Wi-Fi funcionando, eu peguei um desses 50% que tinha ar-condicionado, não vi barata nem nada, né? Sabe que no calor as baratas aumentam também, né? Mas eu não sou usuário de ônibus, de vez em quando eu pego. A minha mãe tem 83 anos, às vezes ela é teimosinha, sai da clínica, vai para casa, não avisa a gente, então não leva, ela vai de ônibus, vai a pé às vezes. E ela também não contou ali na região do Imbaré, Aparecida, Macuco, ela não pegou nenhum ônibus com barata, né? Enfim, mas tem até um vídeo aqui e tudo, queria que o Clemente comentasse, não sei se vocês têm um vídeo aí para passar depois, ou se passa agora em cima do comentário do Clemente. Clemente. Não, eu também já andei muitas vezes de ônibus, nunca vi barata. Agora, se ela existe, eu não sei qual que é, se existe alguma lei da prefeitura sobre que tempo que demora entre uma desinsetização e a outra. Se existe um tempo determinado, vamos dizer 1 ano, 2 anos, então acho que está faltando uma fiscalização, né? Porque não tem outra coisa. Ou você não tem que fazer isso na tua empresa? Veja bem. Você tem. Na Multimagem eu tenho que fazer. Mas se você tivesse um terreno baldio do lado da Multimagem, né? Por exemplo, aí, de repente, pode acontecer. Não, pode. Pode acontecer uma pequena infestação lá, você sabe, você chama o pessoal. Porque você detetizou de 6 meses. Aí você detetizou a Multimagem em janeiro. O veneno, você também não pode pôr uma coisa muito forte, porque vai criança lá, no meu caso vai cachorro lambe um veneno daquele, pode morrer. Não, eu já tive um carro que apareceu barata lá, e não sei de onde veio, né? Então, mas carro de quem? Transporte de funcionário? Meu carro mesmo. Então aí, por exemplo, se aparecer uma barata na Multimagem, eu vou lá, piso nela e falo, praticamente, apareceu um negocinho ali. Ali vai tomar providência. Também não é o fim do mundo, também acho que não é o fim do mundo, né? Não acho que seja o fim do mundo. De qualquer forma, como a reclamação é muita, pelo que você falou no início aí, são muitas pessoas reclamando. Então, eu acho que
tem que certificar se é real, quanto disso é real, e se realmente está sendo feita a desinsetização. Tem que acompanhar, não tem outra coisa para falar. Também o veneno, de acordo com o lugar, é um veneno, né? Por exemplo, numa clínica que mexe com um cachorro, gato, tem que ser um tipo. Numa clínica que mexe com criança, para uma bomboniere, tem que ser outro tipo também, né? Porque você tem alimentos, então... você tem clínica médica também, porque clínica tem um monte de gente ali. Quando uma criança passa o dedo numa lateral da parede e põe na boca, então tem que tomar um certo cuidado, né? De repente, por exemplo, se você tem uma garagem de ônibus, talvez seja mais fácil na garagem. Agora, dentro do ônibus também é complicado, porque tem aquela criança que vai pôr o dedo naquele produto e pode pôr na boca. Então, é uma coisa que tem que ser também feita com calma, com critério, né, Escandão? Isso, aportar essa informação, antes de adentrar, uma coisa me chamou a atenção, eu vim do centro da cidade e tive uma experiência interessante. Viajei num ônibus elétrico. Pela primeira vez, eu peguei a experiência de viajar num ônibus elétrico, totalmente elétrico, e não o suficiente me chamou a atenção, um dos passageiros com deficiência visual, me parece que ele é funcionário da prefeitura, e aqueles cachorros que eu admiro muito, não sei qual é o perfil do cachorro que acompanha uma pessoa deficiente visual. Labrador. Era um labrador preto, era um labrador preto. Tá. Eu me senti, no primeiro mundo, na época que eu vivi na Alemanha, achei interessantíssimo essa caminhada dessa experiência nesse ônibus. Espero que isso venha a revolucionar a cidade de Santos, né? Então era um ônibus elétrico e o ambiente, ar-condicionado e tal. Nesse ônibus eu não vi barata. Agora, entrando nesse problema dessa espectadora que passa esse problema para que possamos comentar, debater esse problema. Não foi telespectadora, não. Foi uma... Não, eu não sei se era telespectadora, só para... Bom, mas usuária. Se é uma usuária independente, pode ser usuária e espectadora. Não, talvez sim. Ou espectadora que também teve essa experiência. Então, eu vou pegar essa experiência para pôr a minha posição nessa área. É o seguinte, a área de desinfestar, né, ou criar uma maneira de evitar que os insetos proliferem no ônibus, a minha opinião deveria ser o seguinte: eu acredito que deve ter uma periodicidade de fazer a parte de higienização dos veículos coletivos. Mas eu acredito e deveria, pelo menos eu não observei, não vi isso na cidade de Santos, nem na nossa região, uma identificação dentro do ônibus quando foi a infestação, quer dizer, a higiene desse veículo deveria estar num lugar onde o passageiro, o usuário, pudesse ver quando foi feito isso e se realmente aconteceu isso. Essa é aplicar-se a lei à empresa que não obedeceu essa norma. Então, se esse passageiro, essa pessoa, viu insetos no veículo, e outra coisa, o que o Clemente falou no seu veículo, em qualquer veículo, e você sabe muito bem disso, Filete, em qualquer veículo prolifera o inseto. Por quê? Porque as condições ideais de temperatura e tudo, o inseto se sente bem. Se de repente você foi no supermercado, ou as crianças, ou alguém deixou alimentos cair no veículo, aquele inseto ele vai ter o ambiente propício para se reproduzir. Você sabe muito bem que existe também a higienização de veículos, né? Que tem que haver. Às vezes, né? Não, mas às vezes não sei se é lei, mas existe a lei moral sua de você ter um veículo e fazer isso. Mas deve ter uma varrição. Bom, mas de qualquer maneira, o tema em questão é se existe insetos ou esse passageiro viu inseto, isso aí tem que existir uma total ir à lei contra essa entidade, essa empresa, porque isso não pode ocorrer. Esta é a minha visão Miguel, da situação. E tem um negócio gozado, porque já aconteceu em outro momento, até na minha casa já aconteceu isso. Você faz num período correto, porém mesmo assim aparece. Mas é fácil de entender, né? Porque todo o sistema hidráulico da sua residência
eles trafegam onde? Onde não existe o perigo de o inseto morrer. Então eles trafegam e se escondem. E caixas que você traz do próprio supermercado. Não, né? mas focando o que o Clemente falou, sim. é observar, e o espectador tenha isso em mente, que você faz toda a higienização da sua residência, apartamento, enfim, e você pensa que está protegido. Não, não está, porque à noite, quando você está dormindo, é que onde os insetos começam a procurar o seu alimento. E de onde eles vêm? Do próprio sistema hidráulico, de esgoto. Então você pensa que tampando, que tem nos tampões que existem, você está isolado. Não, nem sempre. Eu tive uma experiência quando morei nos Estados Unidos, em Nova York, eu vi ratos de aproximadamente 25 centímetros. Eu digo até o local, no metrô do Wall Street, eu sou testemunha, ratos imensos. Então, eu acho que o maior inimigo que os Estados Unidos tem não é o Talibã, não, é o próprio inseto que está lá dentro dos Estados Unidos. As baratas em Miami são exatamente, eu via desse tamanho assim, vermelhas, não é como a nossa que é marrom. As deles lá são super alimentadas. Nos Estados Unidos, a alimentação para o inseto é fantástico. Só de batata frita lá. Bom, nova bronca, né? Tivemos um problema aqui agora a ouvidoria está com uma ação de improbidade administrativa pela contratação, né? Os famosos chequinhos, né? Então agora a promotoria colocou a ação contra a ouvidoria pelas essas contratações, segundo eles, ilegais. Esse negócio de contratação a gente já comentou aqui, né? Falando como gestor, realmente o Brasil, você tem muita liberalidade no sentido de contratação. Seja por uma lei, o cargo de confiança e tudo, que não existe, e o Miguel sabe muito melhor que eu, porque viveu nesses países, assim, esse negócio de cargo de confiança, botar mais um, a gente sabe que, na verdade, muitas vezes não há necessidade, né? E eu volto a insistir, a gente tem que acabar com esse negócio de... Você tem, vamos dizer, 500 funcionários, tem 2.000 comissionados, porque cargo de confiança. O cara aqui é o oposto, exatamente o oposto. Então se gasta um monte de dinheiro de forma desnecessária e depois não tem dinheiro para pagar, no final do ano, pagar o 13º salário para os funcionários. E isso não estou falando de uma cidade exclusivamente, né? Várias cidades do país, você excetua uma ou outra, aqui na região você vai excetuar a Praia Grande, que está bem sólida, o restante realmente tem as suas dificuldades. Então, eu bato em duas situações. Primeiro, tem que reduzir cargos de confiança, não precisa tanta gente assim. O segundo, que é uma coisa que eu acho que não vai resolver no Brasil enquanto não houver essa situação, é a estabilidade do cargo público. O cargo público não pode dar estabilidade para as pessoas, porque elas produzem pouco, então a produtividade baixa, aí tem que contratar mais gente, acaba passando dos 54% do limite de gasto com o setor público, que você sabe disso, e depois não tem dinheiro para investimento. Quer dizer, nem a região cresce, nem a cidade cresce, nem o estado ou o país cresce. Então eu vejo como dois itens graves que têm que ser resolvidos. Escandão, questão aí dos... Eu tenho uma opinião assim. O que um contribuinte quer dos seus impostos? Quer respostas do poder público. Então, se você paga, você quer que aquilo ocorra. Acontece que você colocou uma coisa que eu acho extremamente delicado e complexo, que é a estabilidade, né? O que um funcionário deve fazer? E você que é da iniciativa privada sabe disso. Você quer que um funcionário que produza. Ele produzindo, você vai pagar. Se ele produzir cada vez melhor, você vai ter o quê? Vai dar a ele condições melhores para mantê-lo dentro da sua entidade, da sua empresa. Então, no poder público, às vezes, o conceito de produtividade não existe. Então, quem sofre com isso é o contribuinte, que paga o imposto e não recebe o que ele deveria receber. Então, o grande drama que eu vejo é pessoas que ganham sem fazer.
aquele que faz, às vezes, não é muito reconhecido. Então, eu acho que teria que haver um conceito de produtividade. O sujeito produzir, não porque ele está no poder público que ele não está produzindo. Então, a máquina tem que ter gente que produza, que faça com que os impostos gerem benefícios à coletividade. A minha visão do poder público é produtividade. Não, infelizmente, a estabilidade dá conforto e a ausência de esforço para produzir e, com isso, a sociedade se beneficiar. Esta é a minha visão desse problema. A Lucélia está falando que falta boa higienização diária nos ônibus, como o Escandão falou. Muita gente se alimenta dentro dos ônibus também e deixa cair resto de comida. Temos que passar uma parcela de cor para a população, como o Clemente, de uma certa maneira, quis demonstrar. Ela diz assim que tu tem uma empresa lá, aí o cara chega lá comendo um fast food, deixa cair resíduos. Deixa resíduo. Tem a bolachinha e o café lá, o cara faz o exame de ultrassom lá, vai lá a bolachinha, café, tal, vai o acompanhante, come a bolacha, deixa cair o farelo. Aí pode complicar, né? Não, é comum, Filete. É comum, isso eu vejo o dia inteiro. Eu passo, por exemplo, primeiro andar para o segundo andar, terceiro andar e tal, você está andando, o tempo todo tem resíduo alimentar ali, porque nem todo mundo, por exemplo, eu já sou uma pessoa mais preocupada, mas onde eu estiver, seja no chão ou em cima de uma cadeira, se eu ver aquilo, vai me incomodar, eu vou limpar. Mas tem muita gente que realmente não limpa. Então fica esse resíduo que o Miguel chamou muito bem a atenção. Não deixa de ser um belo alimento, por isso que as baratas que ele citou lá dos Estados Unidos são... Não, mas se você fizer uma avaliação, eu falei de uma forma um pouco irônica ou brincalhona, mas é uma dimensão a ser considerada. É real, né? É real é concreto o fato. E outra coisa, a queixa do usuário de fazer, da observação da barata, existem, como o Filete sabe, e vocês sabem muito melhor do que eu, que o tamanho do inseto, às vezes, está relacionado com o volume de dejetos de residuais de alimento. As formigas se alimentam, às vezes, de residuais muito pequeno. Então, você na sua clínica, transitando, você observa isso todo dia. Agora, como é que você vai fazer 100% da limpeza da sua entidade? É impossível fazer 100%. Primeiro, que o teu usuário na clínica, de que maneira esse sapato que ele adentrou, o que ele está levando no sapato? Que maneira, se ele está gripado, que tipo de bactéria ou vírus ele está exalando no ambiente? Como você vai fazer com que seja 100%? Você que trabalha na área de saúde, você deve ter mais... As dimensões são colossais perto daquilo que a gente está falando. Quer dizer, você, nesse volume de trânsito que você tem na tua clínica, a cada pessoa daquela é um potencial explosivo para a área de contaminantes. Certamente. Então, a gente vê que é uma situação complexa mesmo, complexa, né? Muito extremamente complexa. Nós temos o vídeo aí da coisa. O Alcino está mandando um abraço a todos, ótimo debate. Não falou o convite que ele quer ganhar, vai entrar no geralzão, né? Vai entrar no geral. A Lucélia já falou que quer ganhar da Larissa. E o Nelsinho está sumido aqui, o Nelsinho da Água Mineral Perrier. Sim, mas o convite, você discriminou a pessoa que pode ser jovem com 80 anos e querer ver. Não discriminei. Então... Eu falei que o gosto que a Larissa é mais de molecada. Mas pode ser uma pessoa mais... Mas já me chamaram de moleque, Filete. E a você também. Eu não queria te falar isso em público. Mas qual você queria? Mas você foi chamado de moleque. É isso mesmo. Sabia? Ótimo. Porque então, pronto. Mas se fosse você escolher... E o Clemente também já me chegou meus ouvidos, que ele também é meio moleque. Você iria com a namorada onde? Na Larissa Manoela, no Alexandre Pires ou na nossa amiga Aline Barros? Quem você escolheu? Olha, eu vou ser sincero, aquele que eu pudesse conseguir, eu iria, porque conviver com a arte sempre é, para mim, um prazer, né? A Rosa de São Vicente, Escandou, meu sonho era conhecer Miami. O Filete sempre fala que se tivesse 3 Armani e Santos era Miami. Já com as baratas, já estou com medo. A Rosa de São Vicente. Eu sou obrigado a responder. Olha, menina, como é o nome dessa mocinha? Rosa de São Vicente. Rosinha, é o seguinte... Tirou o sonho da menina de conhecer o americano.
eu vou dar a dica certa. Você não vá onde eu vou te dizer. As baratas, elas aparecem normalmente depois das 11 horas da noite em Miami. Então, a partir das 11 é que elas começam a sair dos bueiros. E outra coisa, você vai para ela não pode pegar uma balada ali, uma baladinha ali na praia, tá, 11 horas, tal, comer um camarão lá, uma lagosta. Se for em Miami Beach, aí ele vai encontrar menos o Miami Beach, ele não vai ver muito inseto, ele vai ver mais moluscos e outras coisas. Agora o inseto ele vai ver mais em downtown, se ele tiver a parte da noite. Como eu sou uma pessoa muito observadora, eu achei interessante, pode parecer cômico, mas eu achei interessante abordar uma parte da América que todos enaltecem a América, mas a América, como toda a sociedade, tem os seus prós e contras. Então eu fui com um olhar diferente e a noite diferente. Né? Rosa, vai para a Flórida lá, vai ver os parques lá, vai ver os jacarés também, os alligators lá, vai ser bacana também. Lá não tem muita barata. Brincadeiras à parte, tem a dona Vilma falando aqui. O programa está muito bom, Filete, você lembrou bem. Caixa de papelão também nos supermercados sempre traz ovos de barata. Pare de trazer caixas por esse motivo. Infelizmente, as sacolas são mais limpas. Ela falou infelizmente por causa do problema ecológico, né? Que o papelão, você pode jogar o papelão no lixo limpo, né? Separador orgânico. Né? E tá aí, agora a sacola vai para o meio ambiente. Mas ela falou que tem brandas baratas. Nós vamos a um breve intervalo, depois a produção vai passar, a produção aqui só são mulheres, né? Amanda, Gisele, Vitória, Cris, Thaís, Daiane. Tem o Will, que tá meio de férias, o Reale também, né? Mas as mulheres acharam meio pesado o vídeo das baratas, por isso que elas não passaram. Mas agora elas falaram que já acharam mais tranquilinho e vão passar os vídeos pra gente após o intervalo. É muito rápido, continue ligando, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação nessa segunda-feira chuvosa na Baixada Santista, dia 23/10/2017. Hoje com a presença do presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon, e também com o presidente, diretor clínico da Multimagem, José Carlos Clemente. Bom, muitas perguntas chegando, né? Vamos falar aqui do pai do garoto, né? Os pais do garoto que atiraram em colegas temem retaliação, né? A família do adolescente de 14 anos que matou 2 colegas a tiros no colégio da rede privada Goiáses, em Goiânia, teme pela vida do garoto após sua internação e tenta na justiça mantê-lo em cela separada aos demais internos. Essa, no momento, é a principal estratégia de defesa do menino, que está recolhida na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Como é acusado de 2 homicídios e 4 tentativas de assassinato, a expectativa de defesa é que ele receba uma punição máxima e fique 3 anos no Centro de Internação de Adolescentes em Goiânia. A advogada Rosângela Magalhães, de Almeida, afirma que ele não pode ser colocado em qualquer instituição socioeducativa, devido à repercussão do caso. E os pais do menino são militares. O pai é major e a mãe é sargento da Polícia Militar de Goiás. Então, é a questão do garoto aí que matou 2, um garoto de 14 anos, aí deu uma de serial killer, deixou 4 internados em um estado grave em Goiânia, né? E o Brasil, que é um país que temos vários problemas, mas não tínhamos tanto esse problema aí, que é comum nos Estados Unidos e tal. Aqui nós não tínhamos esse problema. E agora começamos com os primeiros casos, um que colocou fogo numa creche, agora esse aqui que já atirou tal, quer dizer, ficam pegando ideia dos outros países, tem que trazer coisa boa pra gente, né, Clemente? Trazer coisa ruim já chega, né? Eu acho uma situação muito complexa, realmente. Esse menino corre risco, sim. Porque, normalmente, a repercussão que existe junto aos presidiários, os demais presidiários, quando é criança, quando é pessoa idosa ou quando há estupro, sempre o risco dessa pessoa ser violentada é maior, né? Então, os pais, como militares, devem ter essa certeza e, por conta disso, quer que ele realmente fique numa cela separada. Agora, quanto aos 3 anos, também acho que vai pegar esse tempo máximo de 3 anos, que no Brasil é o máximo permitido, né? Diferentemente de vários países, como o Miguel já citou aqui, Alemanha, Estados Unidos, por onde ele passou, que é totalmente diferente, né? A maioridade é muito abaixo disso até. Então, eu nem vejo grande problema com as pessoas que foram mortas, os pais, até porque ontem no Fantástico passou um casal e falou, não, eu perdoo, eu entendo, não acho que deva julgá-lo, enfim, não acho que seria o problema nesse sentido assim. Mas no próprio local onde ele ficaria, ele sofreria um certo risco, porque a criança sempre tem um impacto grande, né, Filete? E aí ainda a imprensa, claro, a imprensa tem que divulgar, ela divulga e passa essa dor, como a gente viu ontem no Fantástico, a dor é muito grande das pessoas que estão envolvidas. A professora que participou, inclusive, do evento ali, tentando acalmar o menino, ela foi muito corajosa também, né? Você chegou a ver, não? Sim. Extremamente corajosa de tentar dialogar com ele, ainda mesmo numa situação de adversidade, com a arma que poderia ser apontada para ela. Enfim, eu acho que ela foi realmente... Foi uma heroína, né? Porque ela conseguiu evitar mais desastres, né? Conseguiu evitar mais, porque tinha salas ao lado cheias de criança, e ela estava realmente preocupada que ele fosse até essa sala e fulminasse as outras pessoas, né? Então, realmente eu vejo da mesma forma que o próprio
os próprios pais do garoto. E segundo o teste psicológico que foi feito na escola, ele não tinha nenhum transtorno. Mas ele, segundo o garoto relatava para os pais, ele tinha um problema de bullying, que chamavam ele de fedorento. Ô, Filete, mas ele falou, esse menino falou que ele se baseou em 2 eventos americanos. Aquele do Texas lá. Do Texas? Que ele ficou num hotel observando, depois foi pro hotel, e no dia lá que tinha um show lá, ele começou a tirar lá. Esse negócio de bullying, eu acho uma coisa... Nós sempre não tinha nada disso, né? Na nossa época, o bullying era diário para todos. Para todos. E muitas vezes pior, na média, do que o bullying de hoje. Pior. Né? Então, eu acho que também existe um exagero nesse sentido. E parece que não existe nenhuma comprovação nesse caso. E eu lembro que na época da pode escola era assim, o cara era magrinho, aí ele sofria bullying, mas de repente ele era bom aluno e ajudava os outros no trabalho, e com o tempo ia se ajeitando, né? Eu lembro que tinha aqueles caras maiorzão, eu nunca fui pequenininho, né? Mas tinha. Aí o cara queria levar vantagem, a gente falava, aí tinha um cara que, igual eu, médio pra grande, falava, pô, tu vai bater nele porque ele é pequeno e tal, e ficava aquilo. Aí o pequeno ajudava o cara num trabalho, tal, no final ficava todo mundo amigo. Mas tinha esse bullying, sempre teve. Sim. É que as pessoas não ligavam tanto, né? Chegava em casa reclamar pro teu pai te dava uma bronca, falava, se chegar aqui e apanhar, vai apanhar 2 vezes. Aí você resolvia na rua, mas também não tinha arma, não tinha estilete, não tinha droga, não tinha nessa quantidade que tem hoje, né, Escandon? Você vê só o lado da psicologia. Você já usava a psicologia para se manter aceitável no bullying. Então, a grande sacada, o cérebro, o ser humano tem uma grandeza exponencial. Quer dizer, dentro de nós não usamos nem 5% do potencial que temos no cérebro. E quando usamos de uma maneira até crítica. Mas eu queria alertar a agressão, a física, a série de... Isso sempre existiu. A velocidade da informação hoje é superestelar. Então, se acontece uma coisa em 5 minutos aqui, o mundo todo já sabe. Então, essa velocidade é um veículo também de problema, não é? Eu fico pensando, se esse menino tinha uma arma na mão, de onde veio essa arma? Então, essa arma veio dos pais que são militares. Tá. Então, olha a complexidade da coisa. O menino diz que alega, segundo, né? Eu não vi toda essa reportagem, mas o menino parece que alegou que ele se nutriu do Texas, né? Isso. Então, veja só. Então, ele está ancorado, ele já está antenado com tudo que acontece no mundo. Ele viu nas TVs, tudo, né? Essa é a alegação dele. Agora, ele usou um recurso que os pais tinham, que é arma. Os pais são militares, então tinham armas, porque o militar usa arma, e o menino teve acesso à arma. Quer dizer, é um negócio aí meio complexo para poder colocar. Eu acho que o perigo está em qualquer lugar, principalmente dentro da formação de um ser humano. Então, de que maneira este ser humano está sendo formado? De que maneira essa informação que vem pelo celular que você mesmo está acessando agora, de que maneira você está interpretando, de que maneira ele vai jogar de volta essa informação? Então, nós estamos, a cada dia, estamos tendo mais dificuldade de conviver numa sociedade. Bom, realmente a gente fica triste com essas questões, né? Mas não temos só lamentar, né? Tomar cuidado com armas que deixam em casa, com essa questão. Ô, Vilete, mas só para lembrar desse... Você vê, o pai é militar, né? O pai deve ser um militar exemplar, o pai é capitão, a mãe é sargento e tal. O pai é major. O pai é major, então. Deixou a arma ali, né? Deixou a arma ali, quer dizer, já o filho pegou, como o Escandão falou muito bem, vê essas coisas dos Estados Unidos, o cara chega lá, mata 50, não sei o quê. Só que nos Estados Unidos o cara matou 50 e se matou, né? Esse menino, lógico que ninguém quer o pior, mas esse menino aí vai ficar aí, né? Então agora ele vai ficar vai levar pro resto da vida essas 2 mortes, 4 feridos, de repente pode ter mais algum problema, uma menina pode ser que fique paraplégica, quer dizer, ele vai levar essa questão para o resto da vida, né? Ou seja, ele não vai conseguir morar nessa mesma cidade, vai ter que ser uma série a família vai
se a família não for uma família muito estruturada na religião, no embasamento, esses pais vão ter que pedir transferência para outro lugar, né? Vai. Não tem como você ficar com uma criança que matou 2 na mesma cidade, 4. É o que o pai está... Daqui a 3 anos, quando ele fizer o processo, porque ele é menor, não pode ficar preso, não pode ser julgado, ele vai ficar preso há 3 anos. Quando ele com 17 anos sair da Fundação Casa, né? Fundação Casa é aqui, mas a fundação lá na região lá, que tem outro nome... A ressocialização DEPAGE quando ele sair de lá, o que vai acontecer? Ele vai ter que ir para outro lugar, né? Vai começar uma nova vida, porque lá naquele local... Com certeza ele vai ser rotulado, tal. Complicou, né? É difícil. Não é isso? Eu acho. A única coisa que eu achei engraçado foi o negócio do bullying, porque o que a gente tinha de bullying era do lado físico. O cara passava a mão na bunda do outro, não acontecia nada, ninguém dava bola. Pegava no genital, chamava de viado. Falava que teu cabelo era duro também. E sim... Chamava a mãe de vagabunda, o pai não sei do quê, e a gente convivia isso da forma como o Miguel falou. A psicologia, talvez até a nossa psicologia era boa, porque você ficava com raiva naquele momentinho, daqui a pouquinho estava abraçado e estava tudo bem, e com isso a gente acabou sabendo trabalhar esse lado que hoje não se trabalha, não é, Miguel? Porque o cérebro, você que está na área de saúde humana, você sabe muito melhor. O cérebro é um músculo. Na medida em que você o exercita, depende do caminho que você exercita esse cérebro, você vai lapidando a ponto de você encontrar verdadeiros gênios, que não diplomados, mas gênios da própria convivência, né? Existem... até na área de empresarial, aquelas pessoas que têm a psicologia de saber administrar problemas ou administrar situações humanas entre grupos que você às vezes tem, e que grupos esses que por vezes você que lidera, você não sabe que um grupo às vezes por uma coisa estão tendo rixa em determinadas coisas. Então eu acho que o cérebro, esse gigantismo que tem, não está sendo lapidado, eu acho que está sendo enferrujado com as mídias que estão chegando, porque está sendo deturpado a sinapse desses sistemas nervosos centrais. Viu? A Regina está falando aqui, a Regina da Zona Noroeste, está falando da minha próxima pauta aqui. Filete, você não vai falar da enchente na Zona Noroeste, das chuvas? Vamos falar assim, Regina. Água. Já está aqui na pauta muito bem feita aqui para a TV Com. Água, assim, com amigos da água aqui, né? Tô louco para falar da água. Vamos falar da água agora. Então a Regina, ela quer concorrer ao Alexandre Pires. Ela diz que o Alexandre Pires é lindo, mas que essa bancada de hoje também está muito boa. Então, o Alexandre Pires é lindo. Ó, se você ganhar esse show do Alexandre Pires, se você ganhar aqui, Regina, eu vou falar com o meu amigo Marcelo Rico para você ir lá no camarim dele, conhecer o Alexandre Pires lá. Essa é uma observação até para o espectador que está vendo. O Alexandre Pires tocou pro Presidente da República. Não, o presidente da República, o marido o Clinton. Então. O Clinton não foi para o Obama, não foi para o Clinton. Não falei qual foi, eu falei que foi o presidente da República americana. Não, eu só estou completando, não estou fazendo em nenhum momento. E como o Clinton toca sax, então, na verdade, ele é canhoto, aliás, eu também sou canhoto, então, não querendo discriminar quem não é essa a proposta, mas ele fez um espetáculo lá com o Clinton e achei interessante que um artista como o nosso chegar lá na Casa Branca e fazer o show. Isso, porque eu falei que é internacional. Bom, semana começa com chuva e alagamentos no litoral de São Paulo. Essa semana começou com chuva e temperaturas amenas, 17 graus, 15 graus. Nesta manhã de segunda-feira, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, a avenida talvez mais importante da nossa querida Zona Noroeste, estava alagada, próxima à entrada da cidade, perto das ruas Ana Santos e Mário de Andrade. Moradores de São Vicente registraram alagamentos em vários pontos, perto da Avenida Penedo, bairro Jardim Nosso Lar. A chuva da manhã dessa segunda-feira fez parte da frente fria que chegou à região e deve continuar nos próximos dias. Clemente, essa questão da água aí, né? A Zona Noroeste, que ela foi construída a nível, um nível mais baixo da praia-mar, né? Então, quando dá uma enchente, ela fica mais baixa, né? Eu queria, antes de falar desse negócio da Zona Noroeste, aproveitar
que o Miguel está aqui e comentar realmente algo sobre a água. Depois o Miguel, com essa propriedade que ele tem, ele vai falar isso melhor que eu, mas que eu acho que é uma coisa muito importante para ser comentada. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que 80% das doenças de crianças no mundo tem a ver com a água, com a contaminação da água de alguma forma, ou com a falta de saneamento básico, que está envolvido de qualquer forma com a água. Ou seja, nós estamos falando em 80% de doenças pediátricas do mundo. Do mundo. Isso é média. Pode ser que tem país que seja muito maior e pode ser que aqui seja menor, mas o fato é que a importância da água, e a gente não tem essa consciência, da mesma forma que a gente estava falando aqui nos bastidores, a respeito do consumo da água. Parece que a água é um bem infinito, né? A água doce que eu estou dizendo é um bem infinito. E eu me lembro de ter lido isso, que os países desenvolvidos consomem aí por volta de 90 a 120 litros de água por dia, e o brasileiro, a última estatística que eu li, é por volta de 220 a 250 litros de água por dia. Então, assim, a falta de consciência, da nossa consciência, nessa preservação. Eu acho isso muito triste, porque, às vezes, o próprio jovem que fala tanto de ambiente, meio ambiente, preservação, tudo, é o próprio que não faz, que toma aquele banho de 50 minutos, né? Água direto. Porque eu vou falar como eu tomo banho, Miguel. Militar. É o seguinte... Desculpa, você vai, em detalhe, vai tomar banho, vai explicar como você toma banho? Eu acho que não é interessante em detalhes. Olha, é molhar, saboar a cabeça, eu desligo. Sim. Eu molho. É o militar. Desligo. E depois vou usar água só, estritamente para tirar o sabão ou o shampoo da cabeça. Enquanto o shampoo está agindo 3 minutos, já faz um alongamento no banheiro mesmo e depois só deixar cair. Então, assim, eu acho que nós temos realmente que ter essa consciência, porque eu quero realmente que o Miguel detalhe isso, porque ele está muito por dentro. Mas vai detalhar o banho dele também. O banho dele não. Mas eu estou comentando isso porque às vezes me incomoda esse negócio. Porque na própria casa da gente, às vezes você quer dar essa orientação e não consegue, infelizmente, convencer o jovem. Tem filha mulher, o banho é 1 hora, né? Nossa, aí é uma loucura. Mas relativo à Zona Noroeste, por exemplo, a gente já comentou isso muitas vezes no programa. Eu acho que... eu participei da eleição em 2004, a gente falava da eleição para o prefeito. Eu sou eleitor seu. Obrigado. E a gente já falava nisso, a promessa de todos os 8 candidatos era relativa à Zona Noroeste. Desculpa, é que tem pessoas que não sabem. Você foi candidato a prefeito, só para esclarecer. 2004. 2004. Sim. Então já são 13 anos, vai para 18, porque o próximo ano tem eleição, e a gente já falava em resolver o problema da Zona Noroeste. O fato é que está aí, nunca foi resolvido, por isso que a nossa telespectadora aí está reclamando, e com razão, porque, Miguel, eu vivi... eu sou realmente muito detalhista, da mesma forma que você, eu sei que em relação a essas coisas da água, da contaminação, tudo, não apenas pela profissão mesmo, mas eu andei todas as favelas de Santos. Eu não passei na rua principal, eu visitei uma a uma, entrando dentro da favela para conhecer esses problemas, né? E eu pude ter cada surpresa, é uma coisa impressionante, porque muitas vezes a pessoa não tinha banheiro em casa, então ela fazia a sua higiene dentro da própria água. Isso era comum na Zona Noroeste, na Lemoa, por exemplo, fazer a higiene ali na própria água, contaminando a água por falta realmente de ter banheiro na sua casa. Está ali como se fosse uma palafita, né? E aquele odor impressionante. Então, complementando aí essa resolução nesse sentido, ou da enchente da Zona Noroeste, nós sabemos que não foi resolvido. Ela continua, não sei quanto tempo vai demorar para resolver. O Banco Mundial fez um empréstimo e, na verdade, voltou esse dinheiro porque realmente... Voltou para o lugar de origem. Voltou para o lugar de origem porque não foi feito o projeto. E aí, você comenta o resto.
Muito bem. Eu acho que sobre a Organização Mundial de Saúde... Não vai descrever teu banho aqui. Não descrevo o banho. Eu apenas descrevo a ação do banho. Eu não vou falar o nome da telespectadora. Não, meu banho. Filete, o meu banho é só 40 minutos, sem lavar meu cabelo, em off, não passe para ninguém, please. Eu só vou falar primeiro o nome dela, ela está aqui e ela falou que o banho dela é de 40 minutos, né? 40 minutos. Fora o cabelo. Eu aconselho ela a desligar essa televisão dela, porque ela vai ouvir de mim um monte de coisa. Não, mas ela falou... É em off. Se falar meu nome, eu te mato. Ninguém está ouvindo a gente. Não, ela não quer que diga o nome dela. Não. Ação sim, o nome não. Então... Aqui a telespectador também não quer se identificar. Falou que foi em muitos lugares com o Clemente, na eleição. Conhecemos muita gente. Cuidado que agora eu falando em banho e não sei. Tal. Eu fui em muitos lugares com o Clemente na eleição. Conhecemos muita gente, Vila Progresso, etc. Acompanhou, né? Então você vê qual é o índice de audiência e que audiência selecionada. Agora, só para. O Nelson quer me derrubar, o Nelson Rodrigues. Não, o Nelson vai. O Nelson falou, ele está sumido. Não adianta a gente ser admirador dele, ele se esconde. O Nelson aqui, água mineral Perrier, o Augusto Capô de Casa manda para essa água aqui com vanádio, com pH 7,5, por causa do Nelson Rodrigues, né? E ele falou que é no show da Larissa Manoela. Agora eu tenho certeza que ele está namorando com uma menina novinha, de 20 anos, 25. O Nelson tem 45, que é o filho da dona Dilma, mas que não é a Dilma Rodrigues, né? Entendeu? Que está vendo o programa também. O Nelson falou que quer concorrer a Larissa Manoela, mas ele vai mandar aqui, mas não vai ganhar, porque ele é comentarista. Então tira o nome do Nelson Rodrigues. Anule-o. Compra lá. Vai lá e está no site do Marcelo Rick e compra lá, Nelson. Larissa Manoela. Ele quer que pague. Se ele quer, que pague. Não, mas aí comentarista aí não dá, né? Não pode. Então, só para passar um complemento ao que a oportunidade que o Clemente me dá para poder expor um pouquinho, temos pouco tempo, mas rapidamente, a Organização Mundial de Saúde ela tem estatística, e nas estatísticas um dado complementar do Clemente é o seguinte: a cada 8 segundos morre uma criança por água contaminada ou por ausência da água. Então estamos falando da criança, que é o motivo de uma sensibilidade maior de entendermos o drama. Então, na área de saúde do Clemente, ele expor e vou endossar. 80% das doenças humanas têm veiculação hídrica, né? E os leitos hospitalares, 80% dos leitos hospitalares, exatamente nesse momento, estão ocupados por pacientes que tiveram contato com água, ausência com água contaminada ou doenças ocasionadas por ela. Beleza. Então esse dado já mostra uma dimensão. Agora, da ação, o discurso do ser humano é muito, mas a ação dele é pouca. Então, às vezes, eu tenho tido essa experiência, Clemente, com pessoas com um nível cultural extremamente alto, mas no convívio eu verifico que a ação que ele tem no discurso não faz. Não faz no seu rotina. E no seu círculo também não faz. Então, o comportamento humano é uma coisa interessante. É o discurso, mas a ação não corresponde àquele discurso. Então, na verdade, está sendo falado uma falácia, né? Ele não pratica o que ele fala. Então, a ideia do Amigos da Água é exatamente fazer com que a pessoa entenda que a água é muito mais do que ele possa estar falando. Um dado complementar para o espectador é o seguinte: chegou às nossas mãos uma informação científica de ponta lá no MIT, no Massachusetts Institute, que diz que a estrutura atômica da H2O, como nós sabemos, ela está agora com 68 posições do átomo. Então, H2O mudou aquele conceito que a gente achava que a água era H2O. A posição é um negócio meio complicado para explicar para o espectador, mas rapidamente. Existe um ângulo nos átomos, na molécula, e esse ângulo já mudou. E o que vem isso a ocasionar na resposta quando você ingere água?
situações comportamentais, posso até, talvez, quem sabe, até citar essa criança, quem sabe se a água não foi um elemento que mudou a sinapse do sistema celular na área de neurônio. Quem garante que a água não está trafegando comportamentos que, ao nosso entender até agora, achávamos que isso aí é formação só da família. Então a água, ela está transitando, isso sem falar no nanotecnologia que está chegando agora, que está vindo com componentes, até na pasta de dentes, com nanotecnologia, que esse nanotecnologia vai fazer no organismo humano nesse trânsito todo, para manter o equilíbrio da saúde. Como explicar? Quem é o cientista que iria explicar isso? Então, eu não queria me estender, porque temos pouco tempo e é um complexo muito grande, mas a água é divina, é o espelho de Deus. Quem não acredita em Deus é ateu, que fique com ele. Só que tem uma coisa, tenha certeza, a água é muito superior a qualquer pensamento humano. É um negócio divino, é uma coisa... Eu sou apaixonado por água e fico me estendendo e tirou a palavra de vocês. Não, você está... Eu tem muita gente parabenizando o programa. O Aldo Santos Pinto, que é ele com a esposa, com a filha Ana Larissa Manoela, mas é comentarista aqui, não vai ganhar, tem que comprar, Aldo. Não tem jeito, você é meu amigo, mas não tem jeito. O Fernando, que não é comentarista aqui, quer ir no Alexandre Pires com a noiva, tá concorrendo. E o Kevin quer ir na Larissa Manoela, levar o seu amigo Pedro, né? Então, quer ir com o seu amigo, Larissa Manoela vai concorrer ao sorteio na sexta-feira aqui no programa. Vamos sortear os convites, os 8 convites aqui, né? Daqui a pouco. Clemente, estamos chegando ao final do programa, quer falar alguma coisa da água, tal. Tem Uriel Vilas Boas. Sem estabilidade, Clemente, o servidor público, corremos o risco de manipulação dos efetivos funcionais a cada processo eleitoral. Uriel, dessa vez eu vou discordar. O mundo todo é assim, né? O mundo desenvolvido não tem estabilidade. Mas aqui no Brasil ia dar certo? Não, dá certo. Dá certo, só trabalhar, né? Trabalha que não tem como você... Se você trabalha, não tem como o teu chefe te ferrar. Até porque você tem comprovação disso. Ele está falando que qualquer eleição vai mudar todo mundo embora. Não muda. O prefeito não tem dinheiro para pagar as decisões, né? Não acredito nisso, não. Eu acho que o mundo todo, a gente tem que parar de ter medo. Eu até, rapidamente... O cara está na iniciativa privada, está correndo risco todo dia. Corre risco. Eu vou até citar um exemplo rápido. Todo dia, o cara chama uma parada no Taclinha por na rede social... Tem uma grande empresa multinacional que, uma época aqui, quis comprar a Multimagem. E ele falou assim, tudo bem, eu mantenho o mesmo Prolabore que você tem. Eu falei, não, eu não tenho Prolabore. Sim. Ele falou assim, então como é que vai fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, você me paga 30% do que eu economizar para você nas suas unidades de saúde. É meu salário. Assim, isso é correr risco. Sim, ele tem um gasto de $1 milhão no hospital. Se eu conseguir reduzir, eu recebo. Senão, eu não recebo. Então, essa proposta... Mas a dor de cabeça da gestão é dele, né? É sua, mas assim... Se eu não conseguir economizar nada, eu não recebo absolutamente nada. Então, a gente tem que acabar com esse medo. Se você produz... Eu tinha certeza que eu ia ficar rico com a situação. Era melhor do que ter a Multimagem. E é uma multinacional. Mas, então a gente tem que parar com esse negócio de ter medo de enfrentar uma realidade. Se você faz bem feito, realmente ninguém vai ter dúvida do teu sucesso. O tempo estourou, Uriel Vilas Boas, palmeirense, contente com a retomada do Palmeiras. O Cuca estava dando azar aí, hein? Porque o Palmeiras começou a ganhar 3 jogos seguidos, está empatado com o Santos, um pouquinho na frente por número de vitórias, em segundo lugar no campeonato, o Santos com a mesma pontuação, e hoje joga Santos, Corinthians e Botafogo no Rio, Botafogo-Corinthians. Se o Corinthians perder ou empatar, a diferença vai ficar menor, né? O Uriel está concorrendo a Larissa Manoela e a Aline Barros. Vamos colocar o Uriel no sorteio dos dois. O Uriel que tem 5 chances, vai ligar os 5 dias, vai ter 5 chances. Queria agradecer ao Zé Carlos Clemente e também ao Escandon. As pessoas falaram que o programa foi bem humorado. Boa segunda-feira, reprise às 23 horas. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.